Eu sou a Mariana, eu sou a esposa do Lucas Paulo e nós estamos à frente liderando essa casa nessas últimas 3 semanas. Estamos muito animados com aquilo que Deus está fazendo, amém? E eu quero falar algo que eu vou conseguir, vai dar certo. Porque tem alguns momentos onde Deus fala unicamente pra gente, sabe? Às vezes você e nós como pastores, como pessoas que lideram pessoas, a gente sempre pensa, né? É igual uma mãe, você vai pensar que o almoço que você vai fazer pensando na comida que o seu filho vai comer. Não tem isso. A gente fala, meu filho precisa comer isso, aquilo. Nós como pastores, a gente pensa no povo. Mas tem momentos, tem mensagens, tem pregações que são pra gente. E hoje essa palavra é pra mim. Então, se você não estiver comigo dando amém, glória a Deus, tá tudo bem. Porque essa palavra é pra mim. Eu vou pregar pra mim hoje, amém? Mas eu tenho certeza que isso vai te alcançar, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é de fato como uma espada de 2 gumes, que ela separa, ela corta, ela divide, ela faz. Eu amo coisa de guerra, vocês sabem disso. Eu amo quando é tão poderosa as armas de guerra que nós temos aqui. Então, eu quero que você abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3. A gente vai fazer uma exposição bíblica desse texto. Filipenses, capítulo 3. Talvez você não tenha uma Bíblia, talvez você não tenha um aplicativo no teu celular. Junta com o vizinho aí, dá uma olhadinha. E eu tô muito feliz por isso, porque é pra isso que a gente tá aqui, gente. Para ensinar a palavra de Deus para aqueles que desejam. E se você está aqui nessa noite, você deseja receber algo novo na sua vida. E é sobre exatamente isso que eu quero falar nessa noite. Existe algo novo sobre nós nesse momento, nessa estação. É impressionante que todas as pessoas que eu converso, sejam até pessoas que não são cristãs, elas estão vivendo um momento de ponto de virada. Mudanças estão acontecendo. É como se... E, gente, eu não entendo nada de planeta, mas é como se o planeta tivesse, sabe, tipo, sei lá, alinhando as coisas doidas. Mudanças acontecendo. Você, com certeza, tem alguma coisa passando por uma profunda transformação na sua vida. E eu tô passando por isso. E eu quero compartilhar com você o texto que eu fui meditar. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Porque esse é um momento que ele causa desconforto. Esse é um momento que causa muitas vezes medo. É um momento que nos causa muitos questionamentos. Talvez você é uma pessoa mais flexível, você gosta de novidade. Eu até achava que eu era esse tipo de pessoa, mas eu descobri agora que não. Eu descobri depois que eu virei mãe que eu gosto de tudo confortável. Gosto das coisas onde elas deveriam, na minha cabeça humana, continuar. Mas o Senhor, Ele vem e de uma forma maravilhosa nos sacode, nos impele, nos coloca no lugar que Ele deseja. E se você está aqui nessa noite, eu tenho certeza que isso vai tocar o seu coração. Amém? Filipenses capítulo 1, Filipenses 3, verso 1. Aleluia. Eu vou conseguir. O texto fala da seguinte forma. A gente vai ler um texto um pouco extenso, então eu quero te convidar a você prestar bastante atenção, tá? Filipenses 3:1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas e não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós, os que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que gloriamos a Cristo Jesus, não temos confiança alguma na carne. Versículo 4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa
pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Você consegue falar isso sobre você? Que forte, né, gente? Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perca, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Verso 10, a gente está chegando lá. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcança a salvação dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso e também ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, e presta muita atenção nessa parte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Meu Deus, gente, que profundo, que denso. E a gente vai explanar 5 coisas, 5 comandos necessários baseados nesse texto que você precisa na sua vida para você viver o novo de Deus. Amém. Você quer viver o novo de Deus? Você quer algo novo e fresco para sua vida? Você precisa de ferramentas. É como, quem lembra das meninas superpoderosas? E adicionando cada ingrediente, darará, e aí, nem lembro mais como é que era, mas e tudo que é de bom. Isso aí, obrigado, pastor. Gente, eu não falei de você. Que horror, levanta. Gente, sim. Gente, esse aqui é o pastor Vinícius. Ele e a esposa dele, maravilhosa, ficarão cuidando do bebê, que não é mais bebê, né? Bela Vista, enquanto nós estaremos aqui em missão em Pinheiros. Então quero te convidar a dar uma salva de palmas para eles, porque eles têm sido fiéis, obedientes ao Senhor, e ele veio nos visitar hoje. Então obrigada pela honra. É que você é tão de casa que eu esqueci que você estava aqui. Mas enfim, a gente vai falar sobre comandos necessários que a gente precisa para tomar o novo de Deus. E a primeira coisa o comando é: alegre-se. Alegre-se. O apóstolo Paulo, aqui no texto, só para te trazer um contexto muito rápido, ele estava escrevendo uma carta ao povo de Filipos, na igreja de Filipos. A igreja era nova, era a primeira igreja sendo plantada na região da Macedônia, na Grécia. Imagina, uma igreja novinha, tipo essa aqui que está nascendo, mas era uma igreja que já estava passando por muitas perseguições. E ele na prisão, gente, esse homem, na prisão, ele traz um encorajamento. E o primeiro encorajamento é: alegrem-se. Na verdade, o comando de se alegrar nos 4 capítulos de Filipenses são 16 vezes. 16 vezes o apóstolo Paulo fala: alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. E talvez você não tenha motivo nenhum para se alegrar. Talvez o que está acontecendo na sua vida seja algo completamente destrutivo. Talvez você perdeu um ente querido. Talvez você perdeu o seu emprego. Talvez você está passando por uma mudança drástica na sua vida, como eu estou. E muitos sentimentos vêm.
E às vezes um momento de tristeza, ele bate a sua porta e é quase impossível você ter um sentimento de alegria. Mas aqui o comando é: alegrem-se pela fé, pela fé. Às vezes você vai precisar colocar os pés sobre as águas para você precisar se alegrar. Às vezes você vai precisar começar literalmente declarando com a sua boca, professando fé, falando: eu me alegro no meio dessa situação, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Eu vou me alegrar, não importa se esteja difícil, não importa se a pressão, não importa, eu vou me alegrar, porque é no Senhor, não é em você. E isso é a grande chave. Às vezes a gente quer se alegrar nas nossas coisas, nas nossas riquezas, nas nossas posses, nos nossos títulos. Mas não é para você se alegrar em você. É para você se alegrar no Senhor, na fonte de vida, na fonte inesgotável de alegria. Oh, aleluia. Número 2. Segundo comando para você viver o novo de Deus. Lembre-se. O versículo 1 ainda, ele vai continuar falando: escrevo-lhes de novo as mesmas coisas, e não é cansativo para mim, mas é uma segurança para vocês. Tem um texto que está lá em Jeremias capítulo 3, verso 21, e John, eu sempre lembro de você quando eu leio esse texto. Sério, então isso é para você. É para você. O texto fala assim: traga à memória aquilo que nos dá esperança. Esse texto, num dos dias mais trevosos, numa época tão trevosa na minha vida, era o texto que me erguia. Porque o texto vai continuar falando que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Grande e sem fim são elas. Então a gente precisa lembrar da obra da cruz de Jesus. A gente precisa lembrar todos os dias as mesmas coisas. E a segurança. Existe segurança. Às vezes a gente fala: mas eu já ouvi essa palavra. Não, mas eu escutei isso hoje. É segurança. Tá te enchendo, tá te transbordando. É isso que você precisa. A gente não ama arroz e feijão todos os dias. Aquele bifinho. E olha que eu nem como carne, mas eu respeito. Amém. A gente precisa do nutriente. A gente precisa se lembrar daquilo que a gente jamais pode se esquecer. Isso parece óbvio, mas no momento da tribulação, no momento da dificuldade, no momento da falta, gente, atenção aqui. Tem só uma criança sendo passada. Olhem pra mim. Eu gosto de atenção, gente. Olha pra mim. No momento da falta, é muito fácil a gente se esquecer. No momento da dificuldade, a gente se esquece do nosso propósito. No momento de dificuldade, a gente esquece porque o Senhor nos chamou. No momento da dificuldade, a gente só quer fazer o que é agradável para nossa alma. No momento de dificuldade, a gente não quer continuar. Você já se sentiu dessa forma? Você já se encontrou desse jeito? Por isso a gente precisa se lembrar, escrever, anotar, colocar a visão num lugar tão visível, pra gente passar correndo e se lembrar, como Abacuque 2:2 fala. A gente não pode se esquecer das coisas simples, mas as coisas que jamais deveriam ser deixadas de lado, porque são simples demais. Lembra de palavras que o Senhor já te entregou. Lembra. Muito bom, muito bom. Lembra da pessoa que um dia falou de Jesus para você. Pelo menos uma vez. Se hoje você está aqui numa igreja, significa que alguém um dia falou de Jesus para você. Aleluia. De alguma forma na rua. E hoje é a noite de você de fato decidir viver uma vida para Cristo. Porque Cristo não morreu para que você fosse só um telespectador de longe de uma mesa tão farta. Ele quer que você desfrute de uma mesa que já foi servida. Amém. É isso.
Oh, Senhor, se eles soubessem que eles saibam nessa noite, Pai. Amém. A mesa farta que está disponível e eles não estão comendo. Se lembra. Oh, glória. Aleluia. Número 3. Vigie. Anota isso. Vigie. E a gente poderia falar vigie-se. Porque é pra você fazer isso por você. Sabe, tem coisas que só você pode fazer por você. Exercício físico é uma delas. Ninguém pode fazer por você. Recebe, em nome de Jesus. Tô brincando, gente. Intimidade é uma coisa triste, né? Dá dinheiro, mas não dá intimidade. Os dois. Das duas. A gente aceita os dois. Tem coisas que só você pode fazer por você. Tem coisas que só você vai tomar um posicionamento e dizer: basta, chega, até aqui chega, eu não aceito mais, diabo, eu não aceito mais os seus ataques na minha mente, eu não aceito mais você tentar afligir a minha mente, eu não aceito mais. Deixar com que o texto vai falar, ele fala: cuidado com os cães, cuidado com aqueles que praticam o mal. Isso me lembrou de um texto que está lá em Cantares, que fala, né, sobre as pequenas raposinhas que tentam ceifar a colheita. E é muito interessante porque as raposas chegam, sabe em que momento? Onde há frutificação, onde há flor. O texto fala: apanhe-se para nós as raposinhas, essas pequenas raposas que estragam a vinha. Nossas vinhas em flor. Ninguém vai estragar, ninguém vai, você mesmo, a sua carne, talvez as suas lutas, os pecados que ainda te acometem, eles não vão, né, pesar no momento onde não tem fruto. Onde não tem fruto não tem problema, nada está acontecendo. Mas é no momento onde você está rompendo, no momento que você está florescendo, no momento onde as coisas estão acontecendo para você. As pequenas raposas tentam ceifar a sua colheita. É isso. Esse é o momento que você precisa vigiar, declarar um basta, declarar um chega. Amém. Aleluia. Chega de perder tempo, chega de negociar princípios que já estão tão implantados no seu coração. Chega de dar ouvidos a fofocas, a mentiras, a influências horríveis que você tem carregado. Chega. Amém. É tempo de basta. É tempo da gente se aproximar daqueles que vão nos edificar. Aleluia. E é por isso que igreja existe, gente. Igreja, obviamente, não é perfeito. Eu costumo falar que é um grande hospital de pessoas que estão querendo serem curadas em tantos aspectos, avançar nas suas vidas, mas é um lugar seguro. É um lugar que, quando a palavra é pregada de forma verdadeira, traz transformação. Aleluia. E ali a gente vê o fruto. Aleluia. Ali a gente vê o romper. Então você precisa vigiar, você precisa se posicionar, você precisa proteger, né, como uma muralha, que essas pequenas raposas possam entrar. Às vezes são pensamentos na mente, querida. Eu já sofri muito tempo de opressão na mente. Eu sei que existem momentos que você quase não consegue controlar, mas há um momento onde você precisa tomar uma posição. Amém. Precisa tomar um direcionamento. Existe uma frase que eu gosto muito, que o irmão Reagan falava, né? Hoje ele está na glória, que é: a gente não pode impedir que um pássaro venha sobre a nossa cabeça, né? Ele veio, mas a gente pode sim impedir que ele construa um ninho. A gente pode sim impedir que coisas sejam alimentadas e perturbadas e trago o caos na sua vida. Lembra disso? Tem coisas que só você pode fazer por você. Eu não posso fazer por você. Eu posso orar por você, eu posso interceder por você, entrar na brecha junto com você, mas é uma decisão de autoridade só você pode tomar. Então vigia. Amém? Número 4, a gente está quase encerrando. Deixe
desiste. Larga, joga fora, deixa pra trás. Talvez você hoje esteja lidando com uma situação que você precisa de fato deixar um relacionamento ruim e tóxico, deixar talvez um emprego que esteja te afastando de Deus, deixar pra lá. Talvez você teve que deixar. Isso foi desconfortável pra você. Talvez você teve que deixar a sua família, assim como a gente, que deixamos a nossa família lá no Mato Grosso do Sul. Mas hoje a gente tem a honra de ter os nossos familiares aqui, os pais do Lucas. Talvez você teve que deixar vícios que momentaneamente eram agradáveis. Talvez você teve que lidar com algo que momentaneamente está sendo desconfortável. Mas eu amo esse texto e é muito legal porque a minha filha de 3 anos já decorou esse versículo bíblico, então você pode decorar também. Amém. 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Fala assim comigo, tudo se fez novo. Tudo se fez novo, tudo é tudo, querido. Tudo é tudo. Se você está em Cristo, existe uma nova história para você. Existe algo novo para você. Existe algo novo que está sendo reescrito nesse momento, no reino espiritual, agora. Você só precisa decidir de verdade, deixar as coisas que te afastam do Senhor, deixar as mentiras do diabo, deixar Amém. aquilo que não te aproxima de Deus. E aí você só precisa fazer o que o número 5, o texto vai nos falar no final, né? Como a gente leu lá em Filipenses 3. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus. Eu vou prosseguir, eu vou avançar, eu não vou deixar que os meus sentimentos me parem, eu não vou deixar com que tantas situações queiram me parar. Eu vou fazer o que Hebreus 10:39 fala, que nós não somos dos que retrocedem. Nós avançamos rumo ao alvo de Cristo. Eu quero declarar isso sobre a sua vida nessa noite. Você pode ficar de pé no seu lugar.